Salve Maria! A história que hoje vamos contar é de um dos santos mais conhecidos da cristandade, São José. Isso, São José, o patrono da Santa Igreja. José nasceu provavelmente em Belém e era o terceiro filho de 6 irmãos. O seu pai se chamava Jacó. Desde pequeno, José foi um jovem com muito talento e de um temperamento humilde, manso, mas sobretudo muito fiel a Deus e um praticante exímio das leis divinas. José, junto com seu irmão mais velho, chamado Cleófas, trabalhou na lavoura, ajudando o pai a produzir os alimentos. Com o passar dos anos, José revelou uma notável tendência para o trabalho com a madeira, e isso o levou a se empenhar na profissão de carpinteiro. Cleófas era casado. Casou-se com uma jovem conhecida no Novo Testamento com o nome de Maria, Maria de Cleófas, com quem teve 3 filhos: São Tiago, apóstolo, José, conhecido como Barsabás, o justo, e Maria Salomé. Essa se casou com Zebedeu e teve com ele 2 filhos, Tiago maior e João, o grande evangelista São João. Quando São José tinha mais ou menos 30 anos, foi convocado pelos sacerdotes do templo. Estava juntamente com outros jovens que eram da tribo de Davi. Chegaram ao templo e foi-lhes explicado que uma das virgens que habitava no templo chegou à idade do casamento. O seu nome era Maria. Todos os pretendentes estavam encantados ao ver as virtudes angélicas de Maria, e todos desejavam ardentemente a sua mão. Eles traziam consigo um bastão, e o sumo sacerdote pediu a Deus que fizesse florir o ramo daquele que deveria desposar a Virgem de Nazaré. Nesse momento, a vara de José foi a única a florescer, e assim ele foi escolhido para casar-se com Maria. Como ela tinha apenas 14 anos, continuou a morar na casa com seus pais, até o momento em que deveria habitar com seu esposo. Foi exatamente neste período que o anjo do Senhor apareceu a Maria, e por obra do Espírito Santo ela concebeu nosso divino Redentor. São Tomás de Aquino ensina que Deus confere as graças, confere os privilégios, à medida da dignidade e da elevação do estado a que ele, Deus, destina ao indivíduo. São José, pelos desígnios de Deus, deveria ser o esposo de Maria Santíssima. Deveria ser o pai jurídico do divino Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao realizar-se a grandiosa obra da encarnação do Verbo, o arcanjo Gabriel continuou as suas palavras e comunicou a Maria o grande mistério que nela ia se realizar. E depois que ela afirmou: "Faça-se em mim, segundo a vossa palavra", tornou-se, por obra do Espírito Santo, ela, Maria, a mãe de nosso Redentor. Deus, porém, quis provar a fé de São José e não deu a ele de imediato o conhecimento do que havia acontecido. Naqueles dias, Maria dirigiu-se à casa de Isabel, a sua prima, e aí ficou 3 meses. Quando voltou para casa, São José percebeu que ela estava grávida. Ele conhecia inteiramente a virtude, a santidade puríssima de sua esposa, e por isso São José nunca suspeitou da integridade de Nossa Senhora. Mas, se ele fosse interrogado pelas autoridades, não saberia explicar o que haveria acontecido e nunca poderia mentir diante de Deus. Então o que fez? Resolveu ir para longe, para que ninguém pudesse acusar a Santíssima Virgem e nem colocá-lo, digamos, contra a parede e perguntar a ele o que havia acontecido. Quando já estava pronto para partir, se deitou tranquilamente para dormir. E durante a noite, conta o evangelista, o anjo do Senhor lhe apareceu. Apareceu em sonhos e disse: "José, filho de Davi, não temas receber a Maria como esposa,
porque isso que nela se operou é obra do Espírito Santo. Imagine a alegria que tomou conta da alma de São José. Conhecendo a sublime missão a que fora chamado, ele cresceu ainda mais no amor e na veneração àquela sua esposa, aquela que por sua fé seria o tabernáculo vivo do Messias. Naquela época, o imperador romano decretou um recenseamento, um censo de todos os povos subjugados ao seu poder. E cada cidadão era obrigado a se apresentar na sua cidade natal, na cidade de sua família. Como São José havia nascido em Belém, ele viajou para lá em companhia de Santa Maria, sua esposa. Porém, ela já estava no último mês de sua gravidez. Belém estava com uma grande movimentação de pessoas e por essa razão, São José e Nossa Senhora não encontraram nas casas dos parentes, na casa dos amigos, um local onde pudessem abrigar-se. São José estava aflito. Ele havia recebido de Deus a missão sublime de ser o guardião do Messias, o guardião do Filho de Deus encarnado. E não encontrava sequer um lugar para que o menino pudesse nascer. Não encontrando outra alternativa, o que ele fez? Dirigiu-se com a Santíssima Virgem para uma gruta onde ele, quando era pequeno, muitas vezes havia ido brincar. Ali havia uma estrebaria para os animais e foi aquele local escolhido por Deus para o nascimento do Salvador da humanidade. Grande lição para nós. Os caminhos de Deus são traçados por Ele. Muitas vezes nós ficamos perplexos diante das dificuldades, assim como ficou São José. São José estava sem saber o que fazer, não sabia como encontrar um lugar decente para que sua esposa pudesse dar à luz. E quem nascia o Filho de Deus. Entretanto, muitas vezes nós também em nossa vida não conhecemos os desígnios de nosso Deus, de nosso Criador. São José não sabia que era a vontade de Deus que Jesus nascesse naquela manjedoura. Ele imaginava que era por uma falta dele, por não haver procurado, por não haver encontrado, mas na verdade era o desígnio de Deus que o seu filho nascesse numa manjedoura para exemplo de toda a humanidade, para exemplo de sua divina humildade. Portanto, saibamos confiar em Deus. E quando acontecer que não entendamos os caminhos de Deus, lembremos de São José. Lembremos que esse santo soube ser dócil à vontade do Criador. Naquela região havia alguns pastores, e esses pastores vigiavam o seu rebanho e receberam a visita de um anjo. O anjo lhes anunciou: Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. Imagine os pastores como ficaram a ver um anjo de Deus. E todos conversavam entre si, olharam novamente para o anjo, e o anjo disse: Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste. Louvavam a Deus e diziam: Glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Os pastores ficaram admirados com aquilo que viam, com aquilo que ouviam e se apressaram para chegar à gruta de Belém. Aí encontraram a Santa Maria, encontraram a São José, encontraram sobretudo ao menino Deus deitado numa manjedoura. Vendo-os, contaram-lhe tudo o que o anjo havia anunciado. São José acompanhou e velou sobre o santo menino durante toda a sua vida. Não se sabe quando São José partiu dessa terra, mas ele foi declarado pela Igreja patrono da boa morte, pois no momento em que ele se despediu desta vida, tinha ao seu lado nada menos que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo para acompanhar. Imagine o que é morrer nos braços de Jesus. Peçamos a São José a graça de que, quando chegue para nós o momento, tenhamos forças, tenhamos confiança como ele e tenhamos o auxílio de Jesus, o auxílio de Maria.
Mas para isso é preciso que vivamos sempre com piedade o amor a Deus. Aquilo que caracterizou a vida desse grande santo que foi escolhido para ser o pai adotivo do próprio Filho de Deus. Não existem relíquias de São José, e nem sequer se sabe onde ele teria sido sepultado. Muitos autores e grandes teólogos defendem inclusive a opinião de que, em atenção à sua altíssima santidade, São José foi elevado em corpo e alma para o céu. Santa Teresa dizia: não me lembro de ter pedido algo a São José que eu não tenha obtido. Que o exemplo de São José seja para nós um modelo para ser seguido em cada dia de nossa vida. Até o nosso próximo encontro. Salve Maria!